Hoje o assunto é de interesse direto para o bolso do sorocabano. A Prefeitura lançou o Mega Refis 2025, um programa que promete descontos de até 100% em multas e até 95% em juros, além de parcelamento que podem chegar a 320 vezes. Uma oportunidade única para quem precisa regularizar débitos com o município. E para explicar como funciona, quais os benefícios e como aderir, estamos recebendo aqui nos estúdios da ELTV Mais Sorocaba o Dr. Douglas. Vai explicar um pouco para a gente sobre esse projeto importante da Prefeitura. Doutor, obrigado pela participação aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu cumprimento a todos os nossos ouvintes, telespectadores. É uma data muito importante, um período muito importante da Prefeitura de Sorocaba. A gente vê que a cidade está bonita, crescendo, está entregado muitas obras, e isso é importante. E como reflexo disso, a gente precisa também fazer a regularização dos impostos, que as pessoas têm dívidas com o município. Só fazendo um pequeno adendo, eu sou procurador do município desde 2009, então já são mais de 15 anos aí na atividade, e dedicando exclusivamente à atividade pública. E a gente vê que nesse período a gente tem um problema crônico na cidade de Sorocaba, que é o problema de dívidas tributárias. Isso não é desse governo, é de todos os governos, sempre tem essa questão da dificuldade. E no começo do governo do Rodrigo Manga, ele já vinha se preocupando com essa questão, a gente tentando encontrar meios de melhorar a arrecadação do município. E então, diante disso tudo, ele lançou agora, esse ano, um programa chamado Mega Refis. De todos os programas de refinanciamento, de descontos que o município já fez, esse é de longe o mais agressivo que já teve. Então ele está prevendo desconto de 100% da multa que a pessoa tem, e 95% de juros para quem fizer o pagamento à vista desses débitos com o município. A pessoa pode procurar qualquer Casa de Cidadão, a Prefeitura de Sorocaba, o Concilia Sorocaba, para poder fazer regularização. Também pela internet, a pessoa também consegue acessar o site da Prefeitura e vai estar lá um link do Mega Refis, a pessoa preenche alguns dados simples e consegue fazer adesão a esse programa também. O senhor explicou bem aí já, doutor Douglas. Vamos abranger um pouco por parte para facilitar o entendimento. Perfeito. Primeiro, explique quais são os problemas da pessoa ficar em dívida com o município, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. A pessoa física, na verdade, o principal problema dela é que ela fica com o nome dela negativado. Então ela vai ficar com um débito com o município de Sorocaba, esse débito dela pode ser encaminhado para protesto, e isso acaba inviabilizando a pessoa acessar crédito, fazer empréstimos em bancos, ou mesmo abrir uma conta bancária. Também a pessoa pode chegar ao ponto de sofrer um processo de execução fiscal, que seria uma ação judicial em que o município vai fazer a cobrança desses débitos. Então a gente recebe, às vezes, na prefeitura, alguma pessoa que aparece lá e fala: puxa, eu estou com a minha conta bloqueada, e a pessoa não sabe nem o motivo do que é. É débito com o município de Sorocaba, muitas vezes, Então a pessoa está devendo um IPTU, está devendo o ISS da empresa dela, então muitas vezes isso acaba inviabilizando a própria vida da pessoa e traz uma série de consequências, Porque a pessoa está com a conta bloqueada, ela não consegue receber o salário dela, ela vai ter dificuldade de pagar as contas, então é muito melhor aderir a um programa de refinanciamento, que ele é bem agressivo e autoriza o pagamento de acordo com a possibilidade da pessoa, do que deixar chegar a esse ponto de estar com valores, contas ou bens bloqueados, Nas empresas também. As empresas elas precisam, às vezes, de um empréstimo bancário ou a própria movimentação do dia a dia delas, e elas podem sofrer aí o protesto, que reduz o score da empresa, não consegue empréstimo, ou esse empréstimo acaba ficando num valor mais alto. E também a empresa pode sofrer também o bloqueio judicial no caso das contas bancárias dela. Às vezes a gente recebe alguns empresários lá desesperados, precisam pagar as contas do dia a dia, precisam pagar salário, fornecedores, e estão lá com os débitos bloqueados. É interessante porque até um alerta para as pessoas, para a importância de manter esses impostos todos em dia. Quais são os débitos que o cidadão, o empresário, consegue parcelar ou consegue pagar no Mega Refis? A gente consegue fazer o parcelamento e o pagamento tanto de débitos que a gente chama de tributários, como débitos não tributários. Então, vamos lá falar um pouquinho em números. O que a gente tem hoje na cidade de Sorocaba? Nós temos cerca de 540 mil contribuintes na cidade de Sorocaba. Desses 540 mil, mais ou menos 30% têm dívidas com o município de Sorocaba. Então, são pessoas que estão devendo. Que impostos que são esses?
O primeiro imposto com mais volume de dívida é IPTU. Então a pessoa não está pagando o imposto sobre terreno ou sobre imóvel que ela possui, né? E o segundo imposto que tem mais dívida é o ISS. Alguma pessoa que abriu uma empresa e não regularizou essa empresa, ficou com os impostos em aberto. E daí, em terceiro lugar, seria a contribuição de melhoria, que tem um pouco, né? Mas o grande cenário mesmo, que a gente tem o maior número de dívidas, seria o IPTU e o ISS mesmo, né? Que são os maiores contribuintes. Então, assim, na verdade, seria, colocando numa balança, né? IPTU e ISS formam o maior cadastro do município em volume de dívidas que as pessoas possuem, né? Então a pessoa pode ir até uma casa de cidadão, Prefeitura Municipal de Sorocaba, e fazer o parcelamento desses débitos, né? A gente tem algumas pessoas também multa, às vezes por limpeza de terreno, esse tipo de débito também pode ser parcelado. Interessante. Então, quem pode aderir ao programa, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica? Exatamente. Esse é um programa que ele é voltado para a pessoa física. A gente sabe que os maiores pagadores de impostos são as pessoas mais pobres, mais simples, né? O governo pensou muito nisso. Então, hoje, com uma parcela de R$50, você já consegue regularizar a dívida que você tem com o município de Sorocaba. Então, é uma parcela que a gente sabe que a situação não está fácil para ninguém, mas eu acho que cabe com um pouco de dificuldade. É acessível, né? É acessível para todas as pessoas, né? Os empresários também têm um desconto substancial para pagamentos à vista, parcelamentos, né? Isso daí. E a gente tem algo muito específico voltado para os empresários também, né? Às vezes os empresários, pela própria dinâmica do negócio, eles acabam acumulando uma dívida muito grande com o município, sim, dívida de impostos mesmo, né? Então a gente fez um parcelamento que a gente pensou não só na pessoa física, aquela pessoa que tem dificuldade de pagar seus impostos, mas também da pessoa jurídica, aquele empresário que gera empregos, que contribui para melhorar a situação da cidade de Sorocaba, e para esses empresários que devem, por exemplo, acima de R$1 milhão, eles conseguem parcelar isso em até 320 parcelas. Ou seja, nós estamos falando aí de mais de 30 anos? Ou não? São 26 anos. 26 anos? 26 anos. 26 anos, né? A gente foi até, quando a gente lançou isso, algumas pessoas, nossa, mas alguém vai parcelar? Vai. Claro. A gente já teve alguns casos de algumas empresas que procuraram a gente. Eu só não vou citar o nome por causa de questão de sigilo, sim, né? Correto. Mas recentemente a gente teve uma grande empresa que inclusive está em recuperação judicial e ela fez um parcelamento com a gente em 26 anos, já pagou a entrada e a gente conseguiu aí viabilizar, salvar essa empresa e ela conseguir voltar para o mercado. Isso é importante para a empresa, como o senhor bem disse, e também para os cofres públicos, né? Exato. Porque tem a arrecadação. Exatamente. Na verdade, assim, tudo que a gente vê de benefício na cidade é serviço público, né? Seja a água, seja a luz, seja o asfalto, seja a saúde, a UBS que as pessoas procuram, e tudo isso acaba tendo um custo, um ônus, né? Então a pessoa, e a gente sabe que a grande maioria da população de Sorocaba é uma população ordeira, é a população que gosta de estar com as suas dívidas em dia, né? Então essa é uma grande oportunidade mesmo de não só estar com a dívida em dia, como contribuir para Sorocaba ser cada vez uma cidade melhor, como diz o nosso prefeito. Explica para a gente, doutor, agora sobre prazo. Existe algum prazo específico? Existe prazo, né? O refis ele vai até agora, o mês de outubro, né? Até o dia 11 de outubro. A princípio não existe possibilidade, aliás, existe até a previsão de prorrogar, mas a gente não está trabalhando com a prorrogação. Então, quem puder aderir, faça isso com urgência, porque o prazo realmente está se encerrando, né? E pode ser através do site da prefeitura, pode ser em qualquer casa de cidadão, pode ser no Conselho Sorocaba, e todos esses postos de atendimento, a pessoa pode nos procurar e ver a possibilidade que cabe dentro do bolso dela para fazer o parcelamento. Ou seja, às vezes a pessoa que trabalha, não consegue ir até a prefeitura ou o próprio empresário, até pelo site online ele consegue? Até pelo site a pessoa consegue fazer o parcelamento. Ela vai preencher um pequeno cadastro com nome, CPF, alguns dados básicos, e com isso ela já consegue puxar a dívida, ver o valor total daquela dívida e o parcelamento que mais se adequa à possibilidade dela. Entendi. Com relação a esse parcelamento, a pessoa física também consegue parcelar em várias vezes, assim como a jurídica que o senhor já explicou. Exatamente. A pessoa física também? A pessoa física também consegue fazer o parcelamento em até 180 parcelas. É bem vantajoso para a pessoa que de repente tem uma dívida um pouco maior e precisa de mais fôlego para conseguir pagar essa dívida, né? É claro que aí o desconto é um pouco menor. O que compensa mais para a pessoa física mesmo é o pagamento à vista, um parcelamento até 12 vezes, que aí vai ter um desconto substancial de multa e de juros. Então, para a pessoa
para o CNPJ, para a pessoa jurídica, o parcelamento ele pode chegar até 320 vezes, dependendo do valor da dívida. Isso, exatamente. E para a pessoa física, em até 180 vezes. 180 também, dependendo do valor da dívida, vai ser o volume de parcelamento que a pessoa consegue fazer. Entendi. Se a pessoa que está nos assistindo tiver qualquer dúvida, olha, eu quero fazer, como que eu posso tirar essa dúvida? A pessoa pode ligar na prefeitura, pode procurar qualquer casa de cidadão, pode procurar a secretaria jurídica. Às vezes a gente tem alguma pessoa que já, puxa, mas ou advogados também muitas vezes nos procuram, né? Mas o meu caso já está judicializado, eu já estou com a minha conta bloqueada. Não tem problema, a gente consegue também, dentro do parcelamento, já incluir essa questão da pessoa estar com bens ou contas bloqueadas também, né? E os casos que a pessoa tiver dúvida, procure a prefeitura. Pode procurar a Secretaria da Fazenda ou a Secretaria Jurídica, que a gente vai dar toda a orientação para resolver o caso concreto da pessoa. Muitas vezes a pessoa tenta parcelar o débito lá pelo site ou numa casa de cidadão, ficou com dúvida, mas será que isso é devido? Será que esse valor está correto? Pode procurar a prefeitura, a secretaria jurídica, a gente vai sentar, detalhar a dívida para a pessoa, explicar certinho também o que é, se aquele valor é devido mesmo ou não, e fazer o parcelamento adequado para a pessoa. E, doutor, a prefeitura já fez refinanciamentos em anos anteriores, sim. Acredito que sim. A pessoa que no passado aderiu ao refinanciamento, sim, não conseguiu dar continuidade com os pagamentos, como que funciona? Ela consegue fazer um novo, ou participar novamente agora no Mega Refis? Sim, consegue, né? Na verdade, a gente tem um padrão de, toda vez que a gente faz refinanciamento, as pessoas acabam aderindo e algumas, por motivos diversos, não conseguem, muitas vezes, manter aquele parcelamento em dia, né? Em refis anteriores, o mais comum era que você não autorizasse essa pessoa a reparcelar o débito. Nesse, a gente, novamente, pensando no aspecto social também, preocupação do momento econômico que todo mundo passa, a gente está autorizando, mesmo quem já aderiu a um parcelamento anterior e, de repente, não conseguiu pagar alguma parcela, teve alguma dificuldade, ela pode nos procurar, que vai conseguir fazer o parcelamento pela lei nova, né? E aí, é claro que a entrada talvez seja um pouco diferente, mas, assim, no geral, a pessoa consegue fazer o parcelamento, sim. Muito bem. Tem algum recado, alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar aos nossos espectadores? Sim, gostaria de deixar uma mensagem para você. A Prefeitura de Sorocaba está de portas abertas para atender toda a população. Colegas advogados que tiverem alguma dúvida, empresários da cidade de Sorocaba que tiverem alguma dificuldade, quiserem nos procurar, a gente está sempre disposto a ouvir e principalmente a entender. O prefeito sempre passa um recado para a gente que esse governo é um governo de diálogo, né? Então, a gente tinha muito, antigamente, um perfil que era, não, você é devedor, você é sonegador de tributo. Então, você tem que ter os bens bloqueados, você tem que ter a conta bloqueada, você tem que ter seu carro bloqueado, né? Esse governo não trabalha assim. A nossa ideia é dialogar com as pessoas, tentar entender a dificuldade que, de repente, aquele empresário, aquela pessoa física está passando ali no momento, e encontrar ali algo que consiga coadunar a dívida que ela tem com a possibilidade de pagamento que ela tem. Como a gente tem um parcelamento que ele vai desde um pagamento à vista em até 320 parcelas, então é muito difícil que a gente não consiga encontrar uma solução que se encaixe nessa dinâmica, né? Da pessoa ter um débito e a possibilidade de fazer o pagamento. Então o recado que eu deixo é assim, procure a Prefeitura de Sorocaba, regularize seus impostos, né? Para que a gente possa ver cada vez a cidade de Sorocaba uma cidade mais linda e mais bonita. E é importante citar também, doutor, que nas casas dos cidadãos, que tem vários partes da cidade, sim, eles também estão aptos a fazer esse trabalho aí de refinanciamento, a dar orientações? Perfeito, muito bem. Qualquer casa de cidadão está autorizada a fazer o parcelamento, e os funcionários são orientados a também atender os consumidores, né, os contribuintes, no caso. E a gente sempre lembra, né? Puxa, eu tenho um caso diferente, né? De repente, a pessoa tem lá algumas questões, ela tem uma dívida do imóvel, mas está no nome do pai, o pai faleceu, a pessoa não fez inventário, né? Não regularizou, ou a pessoa já vendeu o imóvel e estão cobrando dela. Então, esses casos diferentes, pode procurar a Casa do Cidadão. Se a Casa do Cidadão tiver alguma dificuldade e não conseguir resolver, procure a Secretaria Jurídica, que lá a gente vai dar toda a orientação necessária para a pessoa para ela poder conseguir regularizar esse débito, essa dívida e ficar em dia com a cidade de Sorocaba. O importante é a pessoa tentar fazer essa regularização. Exatamente. Para o bem dela, para o bem da empresa dela e também para ajudar os cofres públicos. Exatamente. Isso é o que importa. A ideia principal é exatamente essa, né? Tem uma frase antiga, uma brincadeira que se fala, né,
que só existem duas coisas certas na vida, né? Que é a morte e os impostos, né? Às vezes algumas pessoas até abordam, mas você é procurador do município, você paga imposto? Opa, pago. Não tem desconto, não tem, ninguém escapa, né? E a gente é o primeiro a pagar, porque ficaria estranho de ser um servidor público e não arcar com as próprias dívidas nossas, né? Principalmente quando a gente sabe, dentro da cidade de Sorocaba, dentro da prefeitura, como a gente vê como esse dinheiro é tão importante e às vezes faz falta lá na ponta, né? No transporte, na UBS. Então é muito importante a gente sempre estar com os impostos em dia. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela participação. Acho que foi muito esclarecedor aqui para os nossos espectadores e conte sempre aqui com a nossa equipe da LTV Mais Sorocaba quando houver aí informações importantes como essa. Claro, muito obrigado. Agradeço a você, agradeço a todos os nossos ouvintes, telespectadores e fica aqui o nosso agradecimento, essa oportunidade de estar falando para tantas pessoas aqui na cidade de Sorocaba. E procurem a Prefeitura de Sorocaba, a gente vai sentar, tomar um café, dialogar e vai encontrar uma solução para os problemas aí. Exatamente. Olha, qualquer dúvida, nós vamos deixar aqui na descrição do nosso programa de hoje os contatos da Prefeitura, o site também, o link do site para você que quer aderir a esse programa e faça isso. Como o doutor bem falou, você pode parcelar em várias vezes. A entrada é uma entrada que é acessível aí a todas, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então aproveite esta grande oportunidade que a Prefeitura de Sorocaba está dando para que todos regularizem aí a sua situação fiscal, sua situação de pendências com o município. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um grande abraço e até a próxima, se Deus nos permitir.